Oi, para você que ainda não me conhece, meu nome é Charlene. Hoje eu estou atuando como coach e educadora financeira e assim como você, eu estou nesse caminho de cura e expansão da consciência. Hoje o tema do vídeo é: o espiritismo tem a ver com o Ho'oponopono? Ou o Ho'oponopono tem a ver com o espiritismo? E eu quero desde já pedir licença aos meus irmãos espíritas que participam, que estão aqui no canal, para falar de um assunto que eu não domino, que é a doutrina espírita. Né? Como vocês já sabem, eu já falei, eu tenho origem no catolicismo, né? Como religião, e no decorrer da minha vida eu frequentei a igreja evangélica. E o que acontece? Nesse meio nós temos muitas crenças com relação a outras religiões, sobre o meu Deus, o seu Deus, né? Sobre será que o Deus da religião tal é o Deus da minha religião? Então, isso acontece muito, muito mesmo. E o que eu posso dizer sobre se o Ho'oponopono tem a ver com o espiritismo? A resposta é sim e não. Por que sim e não? Né? Vamos pelo não primeiro. Por que não? Porque o Ho'oponopono, ele surgiu nas ilhas do Pacífico, no Havaí, ele tem origem no Havaí. E o espiritismo, ele tem origem na França. O espiritismo, ele surgiu entre 1800, eu anotei aqui, 1857 a 1868, a origem mais ou menos ali. Onde Allan Kardec estudou muito, pesquisou bastante, ele estudou muito sobre a manifestação dos espíritos, porque tinha muita manifestação, então ele estudou, ele era um estudioso. Allan Kardec em si, pelo que eu entendi, ele não era assim um médium, como a gente vê, talvez como o Chico Xavier, que fazia psicografia, ou outros médios que a gente vê que recebem essas intuições para fazer pinturas em nome de outros artistas, né? Pelo que eu entendi da filosofia espírita, do pouco que eu estudei, Allan Kardec era um estudioso, então ele tinha um trabalho científico e cientificamente ele foi pesquisando, aí surgiu a doutrina espírita em cima desses estudos de Allan Kardec, pelo que eu entendo, pelo que eu entendi. O Ho'oponopono, ele foi sintetizado por Morna, né? Já era um costume das ilhas do Pacífico, do Havaí, era um costume, era da religião deles. Então eles tinham também um intermediário entre eles para fazer essa purificação entre famílias, entre amigos, entre vizinhos, praticando o Ho'oponopono. E o que aconteceu? Morna, ela viu que não havia necessidade desse intermediário, que a prática podia ser feita sozinha, então ela sintetizou. No decorrer dos anos foram surgindo ferramentas, mas o mais básico do Ho'oponopono é as palavras: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, né? E o que acontece? Pelo fato das origens, o Ho'oponopono não tem a ver com o espiritismo. Mas se a gente for ver o que o Ho'oponopono, a filosofia do Ho'oponopono prega e o que a doutrina espírita prega, tem a ver. Tem a ver também, assim como tem a ver com o cristianismo. Então, quando nós olhamos a questão das crenças que são similares, o Ho'oponopono tem a ver com o espiritismo, porque existem crenças similares, e também tem a ver com o cristianismo. Por quê? O que nós acreditamos? Nós acreditamos na existência de Deus, da divindade, do Criador. O Ho'oponopono chama de divino Criador. Nós chamamos de Deus, de Pai, né? Senhor. Então, nós cremos na existência de um Deus, de um Criador.
e é uma base em comum. Então tem a ver, tanto o cristianismo, o espiritismo, o Ho'oponopono tem essa base, esse pilar em comum, a existência de um Deus criador, né? Uma coisa também, o que mais? A imortalidade da alma, uma alma imortal, que nós não somos apenas a matéria que vemos. Tanto o Ho'oponopono, o espiritismo e o cristianismo têm a mesma crença dessa imortalidade da alma imortal, né? A comunicação, esta comunicação com seres divinos, né? Que nós cristãos, evangélicos, católicos, chamamos de anjos, santos. Então essa comunicação, que no espiritismo eles entendem que muito dessa comunicação que nós chamamos, um anjo veio falar comigo, esse ser de luz também é uma pessoa, assim como eu e você, que expandiu muito mais a consciência dela. E o Ho'oponopono também acredita nessa comunicação. Então, essas três pontos principais de crenças, a comunicação com seres de luz, com seres divinos, a imortalidade da alma e a crença no Criador, faz com que essas filosofias, elas interagem entre si. Então, as filosofias vão se unindo, os conhecimentos vão se unindo e vão fazendo um sentido muito maior. Então, com base no que o Ho'oponopono ensina e no que o espiritismo ensina e o cristianismo ensina, eu posso dizer que o Ho'oponopono tem a ver, sim, com algumas coisas do espiritismo e do cristianismo, mas não tem a sua origem no espiritismo. O Ho'oponopono é uma técnica, uma prática que se originou em um país. O espiritismo é uma doutrina que se originou em outro país, e o cristianismo também teve sua origem em um outro país, né? E conforme a tecnologia foi avançando, nós começamos a ligar os pontos e entender que eles podem interagir entre si e fazer um efeito muito, muito maior. Então, às vezes, nós como cristãos temos medo de algumas práticas porque pensamos que vai estar influenciando nossa fé ou nós vamos estar tendo alguma prática errada ao fazer alguma coisa que não surgiu da nossa religião, que não surgiu das nossas origens, que nós não temos essas origens. Mas eu quero lembrar aqui a todos que Jesus Cristo não era cristão. Nossa, como assim? Não, Jesus Cristo, ele não tinha religião nenhuma, ele não era uma pessoa religiosa, ele não estava vinculado a nenhuma placa, nenhuma denominação. Jesus Cristo, o cristianismo surgiu após a morte de Jesus, das pessoas que começaram a seguir os ensinamentos que os discípulos estavam passando, que receberam de Cristo. E após isso, começou a serem chamados de cristãos. Aí surgiu o cristianismo, mas Jesus Cristo mesmo, ele não deixou nenhuma religião. E hoje, o que eu entendo é que nós podemos sim, sem medo, olhar, né, ouvir a tudo e trazer para a nossa vida aquilo que é bom, que faz sentido. O que faz sentido para mim, talvez não faça sentido pleno para você. E eu nem quero que você acredite em tudo que eu falar para você, mas que você possa ter esta tendência de cientista, de pesquisador, assim como Allan Kardec teve, que foi fazer todas as pesquisas, foi fazer todos os estudos necessários para entender o que estava acontecendo, o que era esse mundo de espiritualidade, o que eram essas manifestações, o que era tudo isso. E esse estudo vem até hoje, muitas pessoas estudando, tentando entender essa comunicação de uma forma mais racional. E é o que Paulo nos ensina na Bíblia, que
que nós possamos oferecer a Deus um culto racional, um culto inteligente, um culto onde nós analisamos todas as opções, em que nós possamos fazer nossas próprias pesquisas, tirar nossas dúvidas e investigar. Então, o Ho'oponopono, expliquei aqui com base no que eu estou estudando, nas coisas que eu ando pesquisando, e é uma prática que transformou a minha vida. Conheci o Ho'oponopono em 2019 e desde então, desde que eu me abri para a prática dessa filosofia, eu não deixei de praticar nem um dia sequer. Não que, às vezes também nós nos apegamos com a questão de vãs repetições. Mas o que é uma vã repetição? É você ficar falando algo sem sentido. E no caso, o Ho'oponopono também não se enquadra nisso, porque tudo tem um sentido direcionado ao Pai, para a limpeza e cura de memórias. Tá certo? Qualquer dúvida, manda uma mensagem aí para mim que eu vou ter o maior prazer em estar esclarecendo segundo aquilo que eu venho estudando. Um beijo!